Fala galera do grupo Forex Consultor Expert BR, beleza? Aqui é Daniel Lompa começando em mais um estudo de Reading Indexes com a ajuda aí do relatório COT. Maravilha, temos mais aí ótimas oportunidades para a próxima semana, galera, e vamos fazer uma revisão aí da semana que se passou aí, né? Teve aí ótimas oportunidades também, o mercado fez a sua movimentação, né? Fez ali as suas ciladas também, então teve bastante coisa aí pra gente revisar e poder se programar aí para a próxima semana, certo? Começando aqui o nosso estudo então pela planilha do relatório COT, vamos lá? Bom, galera, começando o nosso estudo aqui então pelo euro, tá? O índice do euro aí ele já está se aproximando aqui de um cruzamento, olha só, o euro então ele vem, né, se aproximando aí de um ponto aí de cruzamento, onde que evidencia melhor ainda, né, a sua tendência, né, que fica muito melhor, né, nesse período todo aqui, enquanto o euro mantinha as posições líquidas dos compradores na parte superior, né, a gente podia entender, né, que o euro então estava se mantendo aí, né, numa tendência de alta, certo? Com uma força, né, dos compradores. Agora ele se aproximando aqui de um cruzamento, né, da linha dos compradores e dos vendedores, então a gente já tem aí uma virada, né, uma possível virada aí do euro, certo? Então vamos dar uma olhada como é que está aqui o gráfico do euro USD. Aqui no gráfico do euro USD a gente tem no indicador de barras aqui ele vermelho, né? Então a gente já tem ele aqui na posição vermelha, porém não está negativo ainda. A gente tem ele aqui, né, o gráfico sinalizando aí queda, bastante queda no euro, porém, né, não está negativo, e se mantém no vermelho, certo? Quando ele ficar no vermelho e ficar negativo, então a gente já tem aí ao certo aí uma tendência de baixa do euro, certo? Por enquanto, então, pelo relatório COT, isso aqui mostra uma correção do euro USD, né? Somando aí toda aquela alta que ele teve de 2017, né, até alguns meses atrás, aí, então essa queda que ele está tendo aqui é uma correção. Maravilha? Vamos lá no índice então dar uma olhada como é que está o comportamento do euro. Bom, galera, no euro aqui então ele já se aproxima, né, daquela região que a gente fez a marcação na semana passada, tá aqui, ó, até tocou nela, ó, encostou a marcação, tá? Encostou e aqui ele sentiu o choque como previsto. Tá, ele sentiu o choque e já na sexta-feira deixou um candle aqui negativo, sentiu a pressão, né, dos vendedores, certo? Então aqui, a partir daqui, ó, dessa região aqui, a gente pode, né, se preparar aí, né, para uma força dos vendedores, tá? Que é possível, até por ele ter fechado aqui um padrão harmônico, também está muito próximo de fechar um padrão harmônico aqui, né, que nós estudamos na semana passada, que seria o Gartley. Tá, então ele está nessa região aqui, certo? Então a gente tem aí esse padrão harmônico aqui já se fechando, né, com um potencial aí, uma potencial zona dos vendedores, ó. Chegou nessa região aqui, ó, que é uma região de resistência, tá? E ele já sentiu um choquezinho aqui, tá? Se a partir daqui ele já começar a sentir essa movimentação aqui e começar a sua queda, ele vem buscar a região do ponto B, tá? É o primeiro alvo, tá? O próximo alvo é lá embaixo no ponto AC desse padrão harmônico aqui. Então a gente vai ter com certeza aí uma grande queda aí do euro, tá? Do euro. Então vamos dar uma olhada então como é que tá lá no gráfico do euro USD pra gente poder analisar também. Vamos lá. Bom, fazendo o nosso estudo aqui então no euro USD, olha só o comportamento do euro USD, né? Nós estávamos aqui na semana passada, né, onde o preço voltou, né, para essa região aqui. Ele tentou romper mais uma vez, ó, tentou fazer um rompimento, voltou, sentiu a pressão aqui dos vendedores, né? Deixou aí dois candles aí, ó, de reversão, né? Mostrando aqui, né, a pressão dos compradores nessa região. Aqui ele já tinha deixado, né, aqui também, ó, deixou dois candles, e na sexta-feira então ele deixou esse candle aqui, né, mostrando aí, caracterizando uma grande força compradora, tá? Aqui também ele deixou um candle grandão, né, no passado. Aí olha só o que ele fez, ele se foi, né? Agora com esse candle aqui, ó, mostrando a força compradora, rompendo, né, e fechando acima dessa linha de tendência de baixa, então a gente tem a possibilidade aí do preço vir buscar essa região aqui, ó, do 886 e do 100%, tá? Lembrando que o alvo, né, o alvo
melhor aí da gente poder projetar seria nessa região aqui, ó, do 127, tá? Da Fibonacci vermelha e do 161,8%, tá? Se eu pegar aqui a Fibonacci, deixa eu ajeitar ela aqui agora, né, com esse pivô aqui que eu já estou vendo aqui, eu tô vendo um pivô de alta aqui, vamos ver. Olha aí, galera, então assim, ó, ajeitando aqui a Fibonacci, ó, para essa alta que ele teve aqui, ó, essa pernada aqui, ó, perna 1, e agora esse retorno que ele fez aqui, ó, bateu no 23.6, ó, bateu no 23.6 e subiu, tá? Fazendo então a projeção da perna 1, a perna 2 e a perna 3, o 127 vai dar aqui, ó, nessa região, e a gente tem o 161 nessa região aqui, tá? São os possíveis alvos agora, como ele já formou esse pivôzinho de alta aqui, tá? Não podemos também deixar de lado esses padrões harmônicos aqui, porque ainda o preço está contido dentro desse padrão harmônico aqui. É possível que o preço então venha subir, né, para buscar pelo menos a metade dessa região aqui, ó, nesse nível aqui, ó, tá? O mais certo, né, se o preço subir realmente será essa região aqui, ó, tá? Esse nível aqui, ó, que é um nível de alvo aí interessante para quem está pensando em compra no EURUSD, ok? Então vamos ficar atento aí com essa movimentação, porque lá pelo índice do euro a gente já sabe que ele está fechando um padrão harmônico, tá? O Gartley, e é possível que quando ele sentir então aquela região, se tiver o interesse dos vendedores, o euro comece a cair, tá? Então a gente pode ter aí uma certa acumulação aqui, como ele já está acumulando, ó, nesse nível aqui, tá? Ou uma queda. É possível que a gente tenha uma queda do EURUSD por causa do índice do euro, tá? Mas também a gente tem o índice do dólar, tá? Que também entrou numa fase de queda, tá? Na sexta-feira aí o dólar começou a cair porque a gente teve aí também um anúncio aí, um comentário do Donald Trump, né? E simplesmente poucas palavras que o Trump comentou já fez com que o dólar despencasse, né, na sexta-feira, tá? Então o homem não pode abrir a boca, tá? Ele foi lá fazer um comentário sobre o Fed, né? Então aí fedeu, tá? Fedeu mesmo. Então vamos lá pro próximo lá pra gente ver como é que tá o comportamento do próximo. Próximo aqui então, galera, é o dólar, tá? O dólar a gente tem as posições líquidas dos compradores aumentando, dos vendedores aumentando também, tá? Isso aqui foi repassado para nós aí da terça-feira passada, tá? Então a gente tem aí os resultados aí dessa semana passada, certo? Então o dólar aí teve um aumento de 4% dos compradores e 7% dos vendedores. Quem aumentou mais foram os vendedores, 7%. Então a gente tem aí uma possível queda aí, ou uma possível correção do dólar, tá? Para a próxima semana. Vamos ver aqui como é que tá o gráfico do dólar. O gráfico do dólar, a gente tem ele aqui, né, subindo, ele tá aqui, parece numa deriva, né, numa região aqui de acumulação, onde ele vai andando de lado, né, fazendo uma deriva. É possível que para a próxima semana a gente tenha uma correção, até porque não aconteceu aqui, a gente não tem aqui o reflexo, né, do impacto do comentário do Trump, ainda não está registrado aqui no COT, tá? Esse impacto ele vai ser registrado no próximo, né, na próxima sexta-feira, quando a gente fizer o próximo estudo. Então já vai ter um impacto nas posições líquidas do dólar, certo? Então vamos nos preparando aí, porque a gente já sabe o que aconteceu e sabe o que pode acontecer. Agora no índice a gente já consegue ver mais detalhadamente o impacto, né, do comentário do Trump. Vamos lá no índice do dólar agora. Bom, galera, conforme o nosso estudo aí da semana passada, tá, a gente já vinha estudando que o preço do dólar estava trabalhando dentro desse funil aqui, né, ó, dentro desse megafone aqui, tá, e olha só, ele voltou então para essa região aqui em cima, já sentiu uma resistência aqui, ó, nessa região, tá, e olha só, com o impacto aí do comentário do Trump na sexta-feira, olha só esse candle negativo que deixou aqui, ó, tá, esse candle vendedor, tá, então foi o dia todo aí de queda, tá, na sexta-feira, tá, formando aqui um outro megafone, tá, com um possível alvo aqui embaixo nessa região. O preço pode vir buscar essa região aqui, ó, tá, aqui, mas futuramente pode coincidir também com essa linha, ó, desse outro megafone aqui. Lembrando que ele já está dentro de um padrão harmônico, tá? E esse padrão harmônico aqui praticamente já se concretizou, já fechou um padrão harmônico aqui
para os vendedores, né, que estão pensando aí em aumentar suas posições, é uma região interessante, tá, para começar a entrar vendido, tá, e para quem já se posicionou também, né, está esperando agora o preço despencar, tá. Então a gente tem aí uma possível queda do dólar, tá, inclusive com a ajuda aí do Donald Trump, tá. Então vamos dar uma olhada aí nos próximos aí para a gente poder estudar com base nesse estudo aí do dólar. Próximo aqui então, galera, é o JPY. Olha só como é que tá aí, né, a moeda japonesa tá aumentando, né, ó, incrivelmente as posições dos vendedores, aumentou 35% as posições dos vendedores, e dos compradores aumentou 27%, tá? Então a gente teve aí, né, uma forte alavancada aí nas posições líquidas dos compradores e vendedores do JPY. Olhando aqui no gráfico do USDJPY, tá? Eu só vejo queda, tá? Então esse gráfico aqui eu gosto muito de trabalhar com o USDJPY e geralmente ele respeita a movimentação desse gráfico aqui. Então eu vejo queda para o USDJPY, certo? Vamos dar uma olhada no índice do JPY que a gente analisando lá o índice, então a gente tem esse cenário aqui, tá, que é um pouco assustador, tá? Na semana passada a gente viu esse candle aqui, ó, que ele deixou, tá? Eu até comentei que poderia ser um erro aí, né, do gráfico, né, um erro aí da cotação e tal, mas aparentemente não, galera, aparentemente não. Eu tenho salvo aqui esse template, tá? Eu já salvei, agora como esse site aqui agora ele já tá podendo salvar, eu tenho ele salvo, tá? E realmente ele deixou esse candle aqui, ó, tá? Abriu um gap, isso foi numa quarta-feira, eu acho, da quarta para quinta, abriu esse candle aqui, ó, no diário, tá? Seria o que? Um bebê abandonado, mas esse aqui já é um adolescente abandonado lá no topo, tá? Deixou aí, ó, um adolescente abandonado lá em cima, tá? E depois no outro dia ele fechou lá embaixo, olha aqui, ó, tá? No dia anterior, vamos estudar esse comportamento aqui, ó. Ele rompeu o canal, tá? Rompeu, deixou um candle positivo aqui após o rompimento, ele voltou para fazer um pullback, tá? E fechou no candle positivo, ok? No próximo dia ele abriu lá em cima, ó, abriu lá em cima com esse enorme gap aqui, tá? Que foi terrível aí para quem entrou vendido aqui, né? Quem é um investidor aí agressivo já entrou vendido após esse rompimento, tá? Se não estourou a conta, ficou bem perto de quebrar, tá? E teve que segurar aí a sua margem, tá? E olha só, quando fechou o candle aqui em cima, no próximo dia ele abriu lá embaixo. E aí, como é que você vai negociar um negócio desse, tá? Tem que ter margem para segurar esses gaps enormes. Isso aqui é gráfico diário, tá? Tem que ter muita margem e não é bem assim. Então é complicado, tá? A gente está trabalhando aí no mercado de alto risco, né, por esses motivos aqui, tá? É raro acontecer, mas quando acontece pode levar em um dia, ó, em uma abertura pode levar todo o seu capital que você juntou durante meses, tá? Com esse pequeno gap aqui, ó, pequeno nada, isso aqui é enorme, um gap enorme, tá? E depois no outro dia já abre um gap lá embaixo, tá? Para continuar esse rompimento aqui, ó. Então isso aqui foi armação, isso aqui é manipulação dos players, ó. Esse gap enorme aqui, ó, porque foi um rompimento, depois abre um candle lá em cima com o gap e depois no outro dia abre um gap lá embaixo. Então isso aqui é manipulação dos grandes players, tá? Para devastar as contas aí, né, dos players menores, tá? E conseguiram, ó. Então, continuando o nosso estudo aqui, como a gente já vinha fazendo, então realmente o preço chegou nessa região aqui, ó, de suporte, tá? Onde eu comentei que ele poderia sentir o suporte nesse nível aqui. Realmente ele sentiu o suporte aqui e voltou para fazer um pullback. Voltou para fazer um pullback aqui nessa linha de Fibonacci do 23.6, tá? A partir daqui ele pode continuar o seu movimento de queda, tá? Seria interessante então para o JPY, tá? Porque ele já fez esse rompimento do canal de alta, então é possível que ele pare nessa região aqui e comece a fazer então a continuação, tá? Desse rompimento aqui, tá? Para buscar um nível lá embaixo,
tá? Então a gente tem lá no nosso gráfico do SDJPY, vamos dar uma olhada. Tá aí, galera, no gráfico do SDJPY, então ele voltou exatamente para essa região aqui que a gente estudou na semana passada, tá? Eu comentei que eu estava vendido aqui, ó, nessa região. Eu entrei vendido aqui, ele até subiu mais um pouco, deu um calorzinho, mas voltou bonito, fez exatamente aí o movimento, tá, que eu estava esperando, tá? Interessantíssimo, olha só, essa região aqui, ó, que eu coloquei essa linha, ó, uma linha de suporte que ele poderia bater aqui, ó, nesse topo, ó, tá aqui, ó, veio para buscar então essa região aqui, certo? Aqui é um nível que ele pode parar e começar um movimento de alta, porque ele rompeu essa linha de tendência de baixa, olha só, ele rompeu essa linha de tendência de baixa, subiu, voltou para fazer o pullback, tá? Ele até pode cair mais um pouco, tá? Ele pode até buscar essas regiões aqui, ó, porque é uma região de maior concentração de negociação, tá? O preço pode voltar para essa região aqui, como também ele pode parar nesse topo aqui, tá? E entender que isso aqui já é um suporte e começar o movimento de alta, tá? Porque nós temos aí um rompimento de uma linha de tendência de meses, tá? Numa tendência de alta, é possível que o preço comece uma movimentação de alta, tá? Então, nessas condições, eu acho interessante não fazer nada por enquanto aqui no SDJPY, tá? Apesar de que ele até pode estar dando uma oportunidade de compra, tá? Nessa região aqui, tá? Mas tem a possibilidade dele cair mais, tá? Até para buscar a linha aqui, ó, ele pode até cair mais, então já vai ser aí, são quantos aí? São quase 1000 pontos aí, 800 pontos, né? Numa queda aí que ele pode ter. Então, para evitar essa dúvida para que lado ele vai, se ele vai subir ou ele vai cair, é mais interessante não fazer nada e aguardar aí então o preço se acomodar em algum lugar aí para depois a gente poder fazer uma entrada mais interessante, com mais calma, tá? Como é que tá o RSI aqui do JPY, tá? O RSI já caiu, tá? Ele chegou lá numa região de sobrevendido, né? Ó, sobrecomprado, tá? Chegou lá numa região de sobrecomprado, então agora ele tá fazendo aí uma correção, até rompeu aqui, se a gente colocar, ó, essa linha aqui, ó, desses fundos, ó, ele já tá querendo praticamente romper essa linha aqui, ó, dando a ideia de que ele ainda vem buscar aqui, ó, ele vem chegar aqui no 30, tá? Então pode ser que o SDJPY tenha uma queda um pouco maior aí, né? Fazer uma correção um pouco maior aí, tá? Mas tome cuidado aí para operar o SDJPY, porque a gente tem o dólar em queda, tá? O dólar tá em queda e lá o índice do JPY tá fazendo um pullback, uma correção. Mas se o índice do JPY inventar de começar a cair, tá? A gente vai ter uma virada aqui do SDJPY, tá? Então muito cuidado aí com esse par para essa semana. Maravilha? Vamos lá pro próximo. Próximo aqui então, galera, é o GBP. Olha só como é que tá o GBP. Então o GBP nós temos aí nessa semana ele aumentando as posições dos compradores e dos vendedores. Quem aumentou mais nessa semana foram os compradores, tá? Eles aumentaram mais as suas posições líquidas em 27% e os vendedores aumentaram 10%. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico da Libra, do GBP/USD. Bom, o GBP/USD após aí uma grande queda, né? Uma queda aí de muitos pontos, tá? Agora ele parece que vai dar uma parada, tá? Olha só, já vem fazendo aí um comportamento aí já um pouco mais lateral, indicando que encontrou uma região de suporte aqui, né? Nesse nível, tá? Lá no índice, vamos dar uma olhada. Bom, galera, no índice do GBP, olha só o que é a maldade dos players, tá? O que é a manipulação, tá? Semana passada, então, a gente estudou esse comportamento aqui, desse pivôzinho, olha aqui, ó, perna 1, a perna 2, a 3 poderia ser lá em cima e olha o que ele fez, tá? Deu a ideia de que poderia subir, agora veio aí para violinar todo mundo e estopar a galera e buscou essa região aqui, ó, buscou essa região aqui do canal de alta. Olha só onde é que vem, de onde que vem esse canal, tá? Ó, vem daqui, ó, esse fundo com esse fundo e agora ele veio buscar o canal e está querendo romper o canal, olha só. Está querendo romper o canal
Mas na sexta-feira ele deixou aí um candle positivo exatamente em cima da linha do canal, tá? Olha aí, ó. Então nós temos aí a possibilidade, né, de uma subida do GBP, tá? Pode ser, é possível que ele tenha encontrado uma região de suporte aqui nesse nível. Olha só onde é que tem esses pavios aqui que ele deixou, tá? Uma região de suporte. E a partir daqui, como ele está encostando aqui na linha, está em cima da linha, temos então a possibilidade do GBP começar um movimento de alta, tá? O que foi estudado, que a gente vem estudando desde aqui, ó, toda essa movimentação, a gente esperava que o preço caísse, né, e buscasse a linha aqui, ó, tá? E ele não vinha, parava aqui, subia. Aqui a gente pensou até, né, que ele poderia vir aqui buscar a linha, não veio, subiu, deu a ideia aí que já estava fazendo um pivô de alta, e nessa semana então ele deixou essa característica aqui, fez essa movimentação e violinou todo mundo, tá? Com certeza deve ter estopado muita gente com essa movimentação aqui. Agora parou exatamente em cima da linha. Bom, temos então o GBP podendo buscar esse nível aqui, tá? A gente tem aí, e um nível mais próximo que seria então essa região aqui, ó, ok? Se a partir daqui ele começar o movimento de alta, então a gente tem aí o GBP podendo buscar essas regiões aqui, certo? Então fica de olho, tá? Se eu fosse negociar o GBP, eu compraria nessa região aqui, colocaria o stop aqui embaixo, tá? Um stop aqui e alvo lá em cima, ia dar o que? Uns 2 para 1, né? 2 para 1 mais ou menos, é só gerenciar bem que ia dar certinho. Chegasse aqui, fechava metade da posição, trazia o stop para o lucro um pouco mais para cima, né, no break-even, e deixava rolar, ver se o preço vinha buscar esse outro nível aqui, tá? Então dá para fazer essa negociação. Agora o mais importante, lá o nosso gráfico do GBP/USD, vamos lá. Bom, tá aí, ó, o gráfico do GBP/USD, então com essa característica também, tá um pouco parecido lá com o índice, né? Ó, um pouco parecido com o índice. Então ele veio dar mais essa pernada aqui embaixo, né? Violinada, tá ok? Desconfigurou aí o que a gente estudou na semana passada, mas está aí, ó, tá? Está aí. Nós temos ele aí numa potencial movimentação de alta. É possível que ele a partir daqui, ó, esse candle positivo que ele deixou aqui, é possível que ele venha começar a fazer um movimento de alta, mas ainda tem essa linha aqui, ó, como resistência, ok? Então ele pode sentir essa linha aqui nessa próxima semana como resistência, tá? Mas por esse candle que ele deixou aqui, ó, tem a possibilidade dele subir para alcançar a linha, tá? Então vamos ficar de olho aí no GBP, que nós temos também aqui, ó, ele ainda se concentra nessa divergência, olha só, ele ainda vem trabalhando nessa divergência aqui, ó, e vem fazendo aos poucos. Quando ele virar, ele vai virar de uma vez só, e se vai embora e não vai fazer pullback, hein? Olha só, por essa divergência que ele está tendo aqui, ó, momento que ele virar isso aqui, ele romper esse canal de baixa que ele está tendo aqui, o momento que ele romper isso, eu acredito que ele não vai fazer pullback, que ele vá de uma vez só, tá? Porque a divergência aqui está muito grande, ó, já vem há tempos aí, ó, fazendo essa divergência e o preço não vira, tá? Então vamos ficar de olho aí no GBP/USD para essas oportunidades aí para a próxima semana, tá? Então vamos lá para o próximo. O próximo então, galera, é o australiano, tá? O dólar australiano, a gente tem ele diminuindo as suas posições, os compradores diminuíram 5%, os vendedores diminuíram 3%, tá? Então a gente tem aí o AUD já numa quedinha, aqui no gráfico ele está lateral, tá? Uma região aí de acumulação, tá? A gente até pode considerar isso aqui como uma bandeira de baixa após essa movimentação aqui, ó, nessa diminuição das posições líquidas, depois ele começa a fazer essa acumulação, então a gente tem aqui uma bandeirinha de baixa, tá? Vamos ver qual vai ser o comportamento aí do AUD USD para essa próxima semana. Vamos lá no índice.
Bom, aqui no índice do áudio SD, o índice ele está interessante, ele está indicando aqui que pode subir mais, tá? Ele está indicando que ele pode subir, pode estar se encaminhando aí para alcançar, então para buscar ao longo do tempo essa região aqui do ponto D. Por quê? Porque ele está subindo e fazendo, né, a sua acumulação, ele sobe, né? Claro que ele não vai subir em linha reta, né? Então ele sobe um pouco, dá uma acumulada, sobe mais um pouco, outra acumulada e assim ele vai indo. Então essa região, esse nível que ele está aqui, ó, ele está acumulando, ó, em cima dessa acumulação anterior aqui, ó. Aqui foi uma região que ele acumulou e olha só, ele rompeu essa região, voltou para fazer um pullback nela, ó, voltou para fazer um pullback. Para a próxima semana ele pode, a partir daqui, começar a subir e buscar níveis mais altos, tá? Tem essa região aqui, ó, que foi uma outra região de acumulação que o preço até pode buscar, seria até uns 50% aqui, né? O próximo de uns 50%, de uns 61,8% de Fibonacci. Então o preço pode alcançar esse nível aqui para a próxima semana, certo? Lá no gráfico do áudio SD, que é o mais importante para a gente poder operar, então vamos lá dar uma olhada. Bom, galera, aqui então no gráfico do áudio SD, olha só o comportamento dele. Ele rompeu esse canalzinho de alta que ele estava fazendo aqui, ó. A gente poderia até considerar isso aqui como uma bandeira, tá? Ele rompeu, mas não seguiu a linha, né, da queda. Não seguiu a linha da queda. Chegou bem próximo desse nível aqui da expansão de Fibonacci que nós tínhamos traçado aqui já no passado, ó. Chegou bem próximo, mas encontrou então essa região aqui embaixo como uma região de suporte, tá? Testou mais uma vez esse fundo aqui e na sexta-feira então deixou esse candle aqui, ó, positivo, tá? Um candle de força compradora, certo? Então nós temos o Audi podendo romper toda essa região aqui, ó, essa região aqui onde os vendedores não deixaram o preço passar, tá? Nós podemos ter então o preço rompendo isso aqui, tá? Dando oportunidades interessantes para compra após o rompimento dessa região aqui, ó, tá? Então é possível que o preço venha buscar esse nível aqui, ó, mais uma vez essa linha de tendência de baixa, tá? Ele precisa romper essa região aqui, então você fique atento. Se você quer operar aí o áudio SD, fique atento para a próxima semana, porque ele está dando uma oportunidade interessante aí para compradores após o rompimento dessa região aqui, onde ele deixou bastante pavios aqui, né, mostrando a força vendedora. Ele rompendo isso aqui, ele pode vir buscar o 100% de Fibonacci, coincidindo com essa linha de tendência de baixa, certo? Grande oportunidade interessante para o áudio SD. Maravilha? Vamos lá para o próximo. Próximo aqui então, galera, é o canadense. Olha só, o canadense então a gente teve aí uma diminuição das posições líquidas aí, né? Dos compradores diminuiu 4% e dos vendedores diminuiu 8%, tá? O canadense então ele tá aí num comportamento aí de vai e volta, ele tá ioiô, tá? Então aqui pelo corte a gente já tá tendo ele aqui fazendo uma correção, tá? Após aí esse estouro de alta que ele deu, tá? Ele já vem diminuindo suas posições líquidas, tá? Na semana anterior ele tinha feito aí 7.572 72 mil posições líquidas. Agora já nessa semana ele fez 66.408 posições líquidas, tá? Então ele já vem diminuindo aí as suas posições líquidas. Inclusive essa semana aqui, né, desse resultado nosso que a gente vem estudando, foi menor do que as 2 semanas anteriores, tá? Então indica para nós aí que o gráfico do SD-Card pode ter uma correção. Lá no índice, vamos dar uma olhada? Bom, no índice do canadense aqui, galera, olha só, ele não fez então essa movimentação de baixa para buscar o ponto C aqui, então ele indica que ainda tem uma força para continuar subindo. Pode ser que ele continue subindo, tá? Para romper essa linha de tendência de baixa, tá? Seria interessante então ele fazer esse rompimento aqui para buscar lá o ponto D, tá? Dessa borboletinha aqui, né, que foi montada, tá? Dentro desse Gartley aqui. Então a gente tem 2 padrões harmônicos aqui, né, formando aí, né, uma confluência de fatores, tá? Até interessante ele formar uma acumulação nessa região aqui, para depois dessa acumulação ele ganhar uma força para fazer o rompimento dessa linha de tendência de baixa, tá? Aí ele busca lá em cima o ponto D, né? Ele alcançando essa região aqui, não seria exatamente esse ponto, mas essa região aqui, tá? Seria interessante ele buscar para depois fazer um pullback, né? Pullback interessante para continuar sua subida, se é que ele vai fazer essa movimentação no canadense, tá? No gráfico do SD-Card, vamos dar uma olhada.
Aqui no gráfico do SDCAD tá maravilhoso, tá interessante, tá? Essa movimentação que ele fez aqui nesse último candle aqui de sexta-feira, tá? Deixou aí um candle de enorme força vendedora, tá? Porque o canadense está acompanhando aí, né, a movimentação do dólar, então a gente tem aí um repique grandão aí, bem forte aí, indicando que após o rompimento dessas regiões aqui, ó, desses pavios que ele deixou aqui, será interessante porque o canadense pode vir buscar essa região aqui embaixo, tá? Então, essa correção que ele fez aqui tá normal, tá? Ele deveria fazer mesmo, fez uma correção aí, buscou lá o 23 de Fibonacci, tá? É uma questão de gerenciamento, tá? Uma coisa que é interessante você perceber, assim, ó, ele deixou um topo aqui, ó. Ó, vamos estudar esse comportamento aqui. Ele deixou um topo com uma acumulação, tá? Fez um topo duplo aqui, né? Fez, ó, 2 topinhos aqui, tá? Mas eu não quero que você preste atenção nesse topinho duplo aqui. Eu quero que você preste atenção nessa acumulação que ele fez aqui, ó, tá? Ele fez essa acumulação e quando ele rompeu aqui para baixo, ele não voltou aqui em cima para testar. Ele testou na metade e foi indo, ó. Ao passar dos dias, ele foi subindo, subindo, subindo e olha aqui onde é que ele veio testar. Ó, exatamente aqui, ó, nessa região aqui da acumulação, ó, testou exatamente aqui na região da acumulação e já deu a queda, tá? Então esse aqui é um teste interessante para você se posicionar quando o preço faz essa movimentação. Tem uma acumulação, o preço anda, quando ele volta, ó, o que ele faz? Um gráfico diário isso aqui, galera, tá? E o preço faz esse comportamento em qualquer tempo gráfico, tá? Em qualquer tempo gráfico, claro que quanto maior o tempo gráfico, né, mais confiável é a movimentação. Então preste atenção nessa movimentação que ele fez aqui, ó. Para quem compreendeu isso aqui, pôde entrar posicionado nessa região aqui. Claro que o stop tem que ficar acima, né, dessa acumulação, tá? E você coloca aí um take mais próximo aí, né? Porque logo ele já alcança o seu take, tá? Então é uma característica aí, é um setupzinho interessante de você poder pegar aí alguns pontos aí, né? Poder faturar aí um dinheirinho, né? Quando acontece essa movimentação, certo? Então, a partir daqui, a gente pode ter o SDCAD rompendo essa região aqui, ó, tá? Essa região de pavios aqui, tá? Que a gente pode até imaginar aqui uma linha de tendência de alta, ó, tá passando aqui uma linha, né? E o preço rompendo então essa região, ele pode buscar esses níveis aqui embaixo, tá? Que seria o ponto B, ó, ponto B aqui desse padrão harmônico maior aqui, certo? Então fica de olho aí no SDCAD para você que gosta de operar esse par. Vamos lá pro próximo. Próximo então aí, galera, é o NZD, tá? O NZD então ele tá aí mostrando para nós aí o aumento das posições líquidas dos compradores em 17%. Os vendedores estão aí aumentando as suas posições em 2%. Então quem tá ganhando essa batalha aí são os compradores, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do NZD-USD. No NZD-USD então a gente tem aí, né, nítido aí, né, uma tendência de baixa, né, indicando aí essa força dos vendedores, porém, né, ele já é a terceira semana que ele está acumulando nesse nível aqui, indicando para nós que isso aqui é uma região de suporte, tá? A partir daqui então nós temos aí as opções, ou ele continua lateral, ou ele rompe, né, formando aqui uma bandeira de baixa, ou ele rompe para baixo, né, e continua a sua queda, ou ele começa a fazer a sua virada para fazer então a reversão de tendência. Vamos dar uma olhada lá no índice então. No índice do NZD, então a gente tem ele trabalhando dentro desse canal de baixa, conforme o estudado ele pode buscar essa região aqui em cima, né, do canal, tá? E é o que ele vem fazendo aos poucos. Ele está subindo, subindo, subindo vagarosamente, né? Pode nessa próxima semana até subir um pouco para alcançar essa linha aqui, ó, de tendência de baixa do canal de baixa, tá? Mas lembrando que a tendência maior, a força predominante é dos vendedores, então a gente tem aí, né, um comportamento aí vendedor para o gráfico, tá? E o setup mais voltado para as vendas, tá, do NZD, olhando aqui pelo índice, certo? Então a qualquer momento ele pode começar aí uma movimentação mais forte, né, a favor da direção, da tendência, né, que é a direção dos vendedores. Lá no gráfico do NZD-USD, vamos dar uma olhada?
Bom, galera, então aqui no gráfico do NZD USD, vamos dar uma olhada aqui no RSI. Olha só, o RSI, a gente tem um fundo aqui, ó, fazendo um fundo aqui, um fundo mais alto, fazendo um fundo mais alto. Nós tivemos aqui uma divergência, olha só, esse fundo aqui com esse fundo mais baixo e esse fundo mais alto, tá? Então, aparentemente, ele está querendo respeitar essa divergência e dando uma ideia de que tem a possibilidade do rompimento dessa linha de tendência de baixa, ok? Para o NZD, tem oportunidades aí após o rompimento dessa linha, oportunidades para compra, para ele buscar essa região aqui, tá? Que seria esse nível aqui, ó, um nível aqui de um padrão harmônico, tá? De um Gartley, tá? Nesse nível aqui, essa região, e também eu posso traçar uma Fibonacci aqui, olha só. Posso traçar a Fibonacci, como eu já estou vendo aqui um pivô de alta, a perna 1, a perna 2 e a 3 lá em cima. Tem esse nível aqui de 127 e o 161 lá em cima, tá? Isso mais para um médio prazo aí, né? Ó. Ok? Então são dois níveis aí que a partir desse rompimento aqui, ó, o preço pode buscar, ok? Então fica de olho aí com essas oportunidades aí, lembrando que lá no gráfico do índice do NZD, a força predominante é dos vendedores e ele ainda pode cair mais, tá? Então cuidado, né, com o NZD, mas, né, conforme a direção dele aqui, por ele ter deixado na sexta-feira esse candle de força compradora, tá? E nós sabemos que o dólar também está para uma queda. Então tem a possibilidade aí, né, desse par de moeda aqui começar seu movimento para pelo menos alcançar esse nível aqui, ó, essa região aqui, ó, do 86 até aqui em cima, ó, tá? Até aqui em cima que fecha aí um Gartley. Maravilha? Então fica esperto aí com o NZD USD. Vamos lá para o próximo. Próximo então aqui, galera, é o CHF. O CHF, então a gente tem ele aumentando suas posições aí líquidas dos vendedores e diminuindo as posições líquidas dos compradores. Vamos dar uma olhada aqui, quanto que ele diminuiu, quanto que aumentou. Os compradores diminuíram 12% as suas posições líquidas e os vendedores aumentaram 2% as suas posições líquidas, tá? Então vamos dar uma olhada aqui como é que está o gráfico do USD-CHF. O gráfico do USD-CHF então é direcional, tá? No seu movimento de alta, sem nenhuma correção, tá? Pelo menos essas últimas semanas aí, tá? O USD-CHF no corte aqui está bem direcional. O movimento direcional é interessante. Lá no índice, vamos dar uma olhada. No índice do CHF, ele ainda se comporta, né, dentro desses padrões harmônicos aqui, nessa região, né, teve uma tomada aí, né, dos compradores, né, fizeram uma movimentação interessante de alta, tá? Na sexta-feira ele deixou um candle negativo, tá? Um candle ali de indecisão, né, nesse nível aqui de acumulação, é um nível de resistência aparentemente, tá? Onde o preço pode começar a trabalhar. Vamos ficar de olho aqui, ó. Vamos ficar de olho nesse comportamento aqui, ó. Esse topo com esse fundo, isso aqui, ó, pode ser um nível onde que o preço do CHF começa a trabalhar nessa região aqui, tá? Então ele vai lá e volta e tem a possibilidade dele ficar trabalhando aqui por um bom período até ele decidir para que lado vai, tá? Olha, até posso deixar um pouco mais aqui em cima aqui, ó. Esse quadro aqui, porque aqui é um nível de acumulação, ele pode voltar para cá e parar, ó, exatamente aqui, ó, no começo da acumulação. Então ele pode começar o comportamento de acumulação aqui, né, dentro desse caixote, tá? Para depois ele decidir se cai para buscar o ponto C ou se sobe para ir lá buscar o ponto D, porque ele precisa acumular para romper essa linha de tendência de baixa, tá? Então para isso ele tem que fazer uma acumulação para ganhar força, tá? Que é o mais interessante, certo? Então o CHF eu acredito que ele vai ficar um pouco lateral aí, ó, para essa semana, tá? Vamos lá no gráfico do USD-CHF. Aí, ó, o gráfico do USD-CHF, então ele tá nesse comportamento aí, ó, ele deu sinal de que poderia subir, tá? Foi lá, buscou aí uns 50% do rompimento desse triângulo aqui que nós tínhamos projetado, tá? Agora ele já vem voltando tudo, tá? Tinha uma linha de tendência de alta aqui, né, que eu tracei, deixa eu ver, vou colocar ela aqui, tá?
ele rompeu aqui, fez um falso rompimento, subiu, deixou lá uma estrela cadente nesse segundo topo aqui, agora voltou, pode estar dando aí uma movimentação aí, né, de baixa, né, para buscar esse nível aqui embaixo, tá? Também ele pode acumular, conforme lá no índice a gente estudou, ele pode também entrar numa zona de acumulação nessa região aqui. Então o CHF aí, ficar de olho aí, muito cuidado aí com o CHF para operar, porque ele tanto está aqui como ele pode subir mais uma vez, ou pode romper isso aqui e começar a queda. Então o CHF para mim está um pouco traiçoeiro, tá? Tem oportunidade lá para baixo, tem alvo, se ele romper essa região aqui, tem alvo, ele pode vir buscar aqui, ó, essa região aqui, ó, tá? Pode vir buscar essa região. Agora, se ele vai começar a acumular nesse nível aqui, então a gente não sabe, tem a possibilidade, porque é uma zona de acumulação aqui, ó, tá? Então ele pode ter voltado para trabalhar nessa zona aqui, certo? Então fica de olho aí com o CHF, eu não vou operar o USD-CHF, tá? Apesar dele estar aí numa característica aí de que pode romper isso aqui e buscar esse alvo aqui embaixo, ok? Mas lá pelo índice ele já me deixou já um pouco na dúvida se o preço vai andar mesmo ou vai ficar concentrado naquela região. O que está influenciando aqui o CHF, que realmente influenciou até na sexta-feira, foi o dólar, tá? O dólar americano que influenciou aqui o CHF, por isso ele teve essa movimentação aqui, ó, tá? Então, conforme o dólar for caindo, o CHF também pode acompanhar a movimentação do dólar. Então, se você quer operar o USD-CHF, acompanha lá a movimentação do dólar, nunca esquecendo que o índice do CHF pode entrar numa região de acumulação, certo? Vamos lá para o próximo então. Próximo aqui, galera, então é o Gold. Olha só como é que está o comportamento do ouro, tá? O ouro, então, ele teve aí um aumento aí nas posições líquidas dos compradores, não foi muita coisa, mas aumentou, e quem aumentou mais foram os vendedores. Então significa que, né, os vendedores estão querendo aumentar mais as suas posições, estão querendo derrubar o preço do ouro. Vamos ver aqui como é que tá. Tá, os compradores aumentaram 2% e os vendedores aumentaram 21%. 21%. Dá uma olhada aqui no gráfico do Gold, é queda para o Gold. Então ultimamente aí o Gold, né, após aquele rompimento da linha de tendência de alta, daquele enorme triângulo, né, que eu havia feito o desenho, então ele rompeu, né, aquele triângulo e a partir dali só desce. Vamos lá dar uma olhada então no índice do Gold. Pô, tá aí, galera, o índice do Gold. Semana passada a gente estudou que ele poderia sentir o suporte nessa região fazendo um fundo duplo. Não foi o que aconteceu, ele rompeu e foi buscar o outro nível lá embaixo, olha só. Foi buscar esse outro nível aqui, ó, desse fundo, olha aqui. Tá? Já buscou e já deixou aí, ó, pavios aqui, ó, indicando força dos compradores, e na sexta-feira então deixou um candle positivo, né, indicando aí força dos compradores e uma possível correção do Gold, né, uma possível bela correção. Então Fibonacci aqui a gente ajusta ela, vamos ver, tá? O preço então já está próximo aqui da linha do 23%. Ele chegando nessa linha aqui, ele pode sentir uma resistência. Ele rompendo, ele pode ir lá buscar o 38 e tem o alvo lá, olha só, pega bem nesse topo aqui, ó. Pega bem nesse topo aqui o 50%. Ó, 50%. Então vamos ver aí o comportamento do Gold para a próxima semana, se ele vai respeitar então essa região aqui, ó, esse indício de força compradora. Vamos ver se ele vai seguir então esse plano e vai começar a subir para buscar pelo menos um 38 ou próximo dos 50%, tá? Que coincide com esse topo aqui. Vamos ver, né? Ele ainda pode subir, busca o 23, cai de novo, depois vai, depois volta e assim vai indo até começar a virada, tá? Então, cuidado aí, porque o Gold, olha só, após esse rompimento desse enorme triângulo aqui, como a gente estudou, né, ele tem, ó, a movimentação pode ir até lá embaixo, ó, tá? Pode ir até lá embaixo. Então, é isso que vem causando impacto também nas moedas, né?
tanto no USD-JPY como o Euro-USD, o GBP-USD, no NZD também, tá? Então os pares aí estão acompanhando, né, a movimentação do Gold, certo? Então fica de olho aí. Vamos lá pro próximo. Próximo então aí, galera, é a prata, tá? Olha só como é que tá o comportamento da prata, já se aproximando aí de um próximo cruzamento, tá? Bem próximo aí, já cruzou várias vezes aqui, também não vai ser diferente, logo já vai cruzar. Então nós temos aqui, ó, o aumento das posições líquidas dos vendedores e uma diminuição dos compradores. Então a prata teve aí uma guinada, uma grande queda. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Silver, olha aí, ó, tá? Então, se aproximando dessa região aqui, ó, do ponto, já está na região do ponto AC, ó, do padrão harmônico aqui que nós tínhamos visualizado, né, algum tempo atrás aí, né, um padrão harmônico aí de um morcegão aqui, né, um morcegão, tá? Nem é morcego, isso aqui é um caranguejo, né, isso aqui, ó, deixou aqui um caranguejo, tá? Então já voltou para buscar o ponto AC lá embaixo. O preço que então as posições líquidas pode dar uma parada, né, nesse nível aqui, tá? Pode dar uma acumulada e também pode continuar caindo após a parada nesse nível aqui, tá? Do ponto AC, ó. Ponto AC, o preço pode, para as próximas semanas, pode começar uma acumulação nessa zona aqui, tá? Então é o mais certo que pode acontecer. Então vamos lá dar uma olhada no gráfico da prata. No gráfico semanal da prata, então a gente teve aí, né, o preço buscando esse nível aqui embaixo, olha só, tá? Aí começou uma correção, né, indicar aí uma força dos compradores. Então olha só, né, a prata teve uma queda mesmo, uma queda bruta, tá? E na sexta-feira deixou aí um candle positivo, indicando que pode haver uma correção. Olha aqui, mais uma vez, ó, uma zona de acumulação, tá? O preço pode voltar para cá, fazer um pullback e depois volta para fazer um fundo duplo, tá? Aqui também é uma zona de acumulação, o preço pode voltar para cá, faz um pullback nessa região aqui e volta para fazer ou até um pivô de alta, tá? Então tem essa característica, o preço pode fazer essa movimentação, vem aqui, depois volta até uns 50%, pode voltar até para fazer um fundo duplo, depois decide ou fazer uma acumulação, ou cai, ou sobe para fazer a perna 1, a perna 2 e a perna 3 lá em cima. Então fica de olho, né, na movimentação para você que tá aí operando a prata, tá? Fica de olho. Vamos lá pro próximo. Próximo aqui então, galera, é o petróleo. Olha só como é que tá o petróleo. Então ele vem diminuindo as suas posições líquidas aí, né, da semana, diminuiu bastante aí os compradores, os vendedores também diminuíram. Então a gente tem aí já uma movimentação de queda para o petróleo, tá? O início aí de uma movimentação de queda para o petróleo. Olha só, diminuiu então, né, o gráfico que já indica também, né, uma quedinha aí do petróleo. Vamos dar uma olhada então lá no gráfico do petróleo para ver como é que tá lá o WTI e o Brent. Aqui então no petróleo, olha só, o Brent rompeu a linha de tendência do canal, olha só, rompeu e já vem fazendo pullback abaixo da linha, tá? Então nós temos aí uma possibilidade do preço começar uma movimentação de baixa, tá? Uma movimentação de baixa do petróleo. Aqui nós temos, olha só, um canalzinho, ó, temos aí um canal, o preço pode começar a se comportar dentro desse canal aqui, um canal de baixa, tá? E ir virando, tá? Então nós temos as fases, né, do comportamento do mercado, dos ciclos. Uma tendência de alta, aí começa uma deriva, né, uma movimentação um pouco lateral, e depois ele vai virando até se concentrar numa repetição do movimento anterior, que seria um movimento de alta, ou numa virada de tendência, tá? Então aqui, ó, esse comportamento que ele está fazendo aqui, esse canalzinho aqui, a gente pode até considerar como uma bandeira de alta, tá? Vai ser uma bandeira interessante, por quê? Porque o preço vai trabalhar aqui, vai fazer essa movimentação aqui, depois pode dar o estouro para cima, tá? E buscar os níveis mais altos, tá? Ou começar essa movimentação aqui, esse ciclo de virada,
para depois virar um pouco mais forte e começar a sua correção, né? Um movimento de baixa, tá? Uma forte baixa aí, mas primeiro ele começa esse comportamento aqui de virada, tá? Então fica de olho aí no petróleo, tá? Que isso aqui é o início de uma bandeira, a princípio o início de uma bandeira de alta, tá? Que o preço pode trabalhar um pouco aqui e depois dar o estouro lá para cima para buscar essa parte superior aqui do canal, ó, tá? Para buscar essa parte superior do canal, tá? Mais para frente o preço ainda pode romper também esse canal aqui e estourar para buscar níveis mais altos lá em cima, lá, tá? O WTI, deixa eu ver aqui o WTI ainda está dentro do canal, tá? Aí é que tá? Só quem rompeu foi o Brent, e o Brent ainda pode voltar para dentro do canal, tá? Porque aquilo ali eu considero como uma bandeira. Aqui no WTI, o WTI ainda está dentro do canal e ainda pode a partir daqui começar a subir, tá? Pode a partir daqui começar a subir e alcançar os níveis que a gente tem planejado, né? Tem traçado lá em cima, né? Esses alvos, ó. Então fica de olho aí que o petróleo teve, né? Pelas posições líquidas do COT, o petróleo está diminuindo aos poucos, tá? Mas ainda pode acontecer uma virada e o petróleo ainda subir um pouco mais, certo? Agora, se o WTI também romper esse canal, a gente já vai ter já um pouco mais de certeza de que o preço então vai fazer uma grande correção, ok? Então vamos lá para o próximo. Próximo aqui então, galera, é o SP500. A linha dos compradores se mantém acima, vendedores abaixo. Então a gente tem aí um aumento dos compradores do SP500, uma diminuição aqui dos vendedores. Deixa eu ver, 35, não, aumentou aqui, os vendedores aumentaram. Vamos ver aqui embaixo aqui, tá? Não, nem aparece, ó, 0%, tá? Então quem aumentou foram os compradores, aumentaram 2%, os vendedores tá 0%. Ok? Vou dar uma olhada aqui no gráfico então do SP500. Ó, no gráfico do SP500 então a gente tem aqui nosso gráfico aumentando um pouquinho, tá? Aumentando, mas essa região, essa zona, ó, é uma zona aqui de resistência forte que o preço ainda não consegue romper, ó. Não consegue, vai precisar de um aumento bem maior das posições líquidas dos compradores para poder romper isso aqui, certo? Então vamos dar uma olhada lá no gráfico do SP500. Conforme a gente estudou na semana passada, o preço então foi buscar essa região aqui do 161,8%, tá? Que é uma região aqui desse padrão harmônico, tá? Desse caranguejo, ok? Ó, desse caranguejo, então ele buscou aqui, já sente a reação aqui dos vendedores, o preço pode voltar para esse nível aqui embaixo, ó. Ó, como está dentro do canal, o preço pode voltar para buscar o nível aqui, ó. Esse nível aqui do 100% que coincide com o ponto B do padrão harmônico. Então vamos ficar de olho nessa movimentação. Se o preço fizer essa movimentação, vai dar oportunidades interessantes, tá? Então é isso aí, SP500 podendo ter uma correção até o ponto B, buscar aqui essa região do ponto B, ok? Se é que ele vai começar a respeitar padrões harmônicos, porque ao longo do tempo, né, desde quando o Trump foi eleito aqui, né, foi aqui, ó, nessa região aqui, ó, quando o Trump foi eleito, o gráfico do SP500 só foi subindo, agora que ele vem fazendo, né, os padrões harmônicos aí, né, a análise técnica vem começando a funcionar no SP500. Então vamos ver se ele vai respeitar, né, essa análise aqui, né, essa característica, né, de padrões harmônicos, certo? Então vamos lá para o próximo e último aqui então, galera, do nosso estudo é o índice Nasdaq, tá? Então ele tem aumentando aí as suas posições líquidas dos compradores e diminuindo bastante os vendedores. Olha só, teve uma movimentação aí no índice Nasdaq, aumentando 8% aqui os compradores, enquanto os vendedores diminuíram 13%. O nível de força do índice Nasdaq é 61% para os compradores, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico dele, olha só, numa tendência aí direcional de alta, interessantíssimo, olha só, ó.
esse movimento aqui que ele fez após o rompimento, ó, dessas regiões aqui, ó, de acumulação, uma região de resistência, região de resistência, região de resistência, e agora ele rompeu com força, tá? Vamos ver lá no gráfico do índice Nasdaq. Aqui no gráfico do índice, olha só, ele não teve então uma movimentação tão forte, né? Não teve, né? Pelo que a gente viu lá no relatório COT, né? Foi uma movimentação grande, né? Dava a impressão de que o gráfico aqui do Nasdaq seria também um movimento grande, né? Uma exaustão, talvez, né? Um movimento forte. Mas não, olha só, ele chegou então nessa região aqui também fechando um padrão harmônico bem parecido com o SP500, tá? Alcançou aqui o nível do 127 de Fibonacci e agora começou a sentir a pressão dos vendedores, tá? Mesma coisa, o preço pode também começar uma correção, pode vir buscar essa região aqui, ó, esse nível que é um nível de Fibonacci também, né, do 100% de Fibonacci. O preço pode buscar esse nível aqui, tá? Coincide com esse padrãozinho aqui, com essa acumulação, tá? E o ponto B do padrão tá aqui, ó, aqui embaixo, tá? Então ele pode, a partir daqui, começar um movimento de queda para buscar o ponto B, tá? Pouco provável que ele faça isso, mas tudo é possível, tá? Porque também é a mesma coisa. Desde quando o Trump foi eleito, olha lá, ó, o preço só subiu e pouco respeitou padrões, né? Análise gráfica, pouco respeitou, só foi subindo. Vamos ver se ele vai fazer então esse comportamento aqui, se ele vem buscar o ponto B, porque ele também vem trabalhando dentro de um canal de alta. O mais certo que ele faça é fazer uma correção para buscar essa região aqui, ó, do canal, tá? Pode buscar aqui para sentar, se acomodar um pouco nessa região e começar a subir de novo, tá? Ó, o que ele pode fazer, tá? Uma correção até aqui e depois começar a subir, tá? Então, galera, fica por aqui o nosso estudo para a próxima semana. Eu desejo que todos aí tenham bons trades, né? Que todos consigam aí negociar, extrair ótimas oportunidades com a ajuda desse estudo que a gente faz. Que todos tenham sucesso e que para a próxima semana seja cada vez melhor. Certo? Um abraço para todos aí, até mais, tchau!